Querido, abra sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 18, versículo de número 33. Nós vamos ler somente um versículo hoje, e nós estamos na nossa série de mensagens, conhecendo um pouco de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Nós vimos até aqui que Davi foi o homem que chamou a atenção de Deus, lá quando o Senhor mandou Samuel ungir ele, lá ainda na casa de seu pai. Nós vimos também semana passada que Davi era um homem de coração adorador. E hoje nós vamos ver uma dificuldade de Davi, um problema, tá? Porque os problemas também ajudam a formar o caráter e a nossa vida, a moldar o nosso coração. Davi não foi um homem perfeito, tinha dificuldades. E Davi cometeu algumas falhas em uma área da sua vida, que lhe custou um preço alto a ser pago. Mas eu gostaria de ler esse texto antes de continuar. 2 Samuel capítulo 18, versículo de número 33. Diz assim a palavra de Deus: Então o rei, abalado, subiu ao quarto que ficava por cima da porta e chorou. Foi subindo e clamando: Ah, meu filho Absalão! Meu filho Absalão, quem me dera ter morrido em seu lugar. Ah, Absalão, meu filho, meu filho. Essas são palavras de um homem que está sentindo a maior dor que um pai pode sentir na sua vida. Davi fora informado que o seu filho estava morto. Não como uma morte acidental, mas uma morte em guerra. A história vai nos dizer que Absalão, depois de uma série de problemas, arquiteta um plano para roubar o trono de seu pai Davi. E num primeiro momento, a ação de Absalão surte efeito. Davi precisa sair fugido de Jerusalém. Ele se reorganiza o seu exército, e as forças de Absalão e as forças de Davi saem em combate. E a história nos diz que os homens de Davi, os generais de Davi, o chamam e dizem assim: é melhor você não participar da batalha, é melhor você esperar. Essa é uma guerra que você não deve lutar com as suas próprias mãos. E o rei faz um pedido aos seus generais, especialmente ao grande comandante do seu exército. O rei o chama e diz assim: por favor, não matem Absalão. Por favor, poupem a vida do meu filho. E os exércitos saem em batalha, e a Bíblia registra uma luta muito terrível, uma carnificina. E em um momento da luta, o texto sagrado diz que Absalão fica preso em alguns galhos de uma árvore. O general de Davi vem e o mata. Vence a batalha, retoma o trono para Davi. O mensageiro é enviado, e aquele homem corre até onde Davi está e leva uma notícia. O rei é vitorioso, a guerra foi ganha. Mas o coração de Davi tinha uma palavra só. Ele diz assim: e meu filho? E meu filho? E aí então ele é informado de que seu filho está morto. Irmãos, não tem dor pior de se sentir no coração de um homem do que a perda de um filho. Assim como também não tem dor pior de se sentir no coração de uma mulher do que a perda de um filho. E Davi precisou passar por isso não uma, mas pelo menos 2 vezes, pelo que a Bíblia nos ensina. E não foram perdas simples, mas foram tragédias. Tragédias. No primeiro caso, um irmão mata o outro. No segundo caso, o filho é morto pelo próprio exército do pai. Davi era um grande homem, nós não temos dúvida disso. Davi era alguém com talentos e dons extraordinários, nós não temos dúvidas disso. Mas Davi não era perfeito, nós não temos dúvidas disso.
O que eu acho fascinante no texto sagrado é que a Bíblia nunca esconde as falhas e os erros de ninguém. Às vezes, quando nós olhamos para grandes homens, nós imaginamos que eles são perfeitos. É aquela velha história, quando a gente vai ler a biografia de alguém, nós não encontramos defeito nenhum. Às vezes a gente se sente até constrangido de ler aquela biografia, porque a gente lê aquilo e a gente fica olhando assim, meu Deus, esse sujeito sim que é bom, eu sou um nada, esse cara, meu Deus, nunca teve nada de errado na vida desse cara, esse cara maravilhoso, eu sou uma porcaria. Mas a Bíblia é o único livro de biografias que relata a vida como ela é, com justiça. Ela fala dos grandes feitos de Davi, ela fala que Davi é o homem segundo o coração de Deus, o grande homem, um grande rei, um grande conquistador, um homem extraordinário, mas ela também fala que Davi tinha suas falhas. Mas o mais dolorido é que uma das principais falhas de Davi era dentro da sua própria casa. Davi era um homem extraordinário, mas ele teve problemas muito grandes dentro do seu lar. Davi foi um grande homem, um grande líder, mas falhou como pai. E a nossa mensagem hoje é sobre isso, e calhou de cair bem no dia dos pais. O título da nossa mensagem hoje é Davi, o homem que falhou como pai. A história de Davi registra pelo menos 4 fatos terríveis dentro da família de Davi. O primeiro deles, 2 Samuel capítulo 13, quando a Bíblia nos informa que um dos filhos de Davi abusa sexualmente da sua meia-irmã. Que coisa terrível, Mas não para por aí. Em 2 Samuel capítulo 13 também, nós temos o registro de uma outra tragédia dentro da família de Davi. Esse moço que abusou da sua meia-irmã, Amnon, é morto por outro irmão, outro filho de Davi, Absalão. Outra tragédia. A Bíblia também nos registra, lá no capítulo 15 de 2 Samuel, a guerra que levou Absalão a morrer. Mais uma tragédia. E também nós somos informados, lá em 1 Reis, capítulo 1, que quando Davi estava no seu leito de morte, dando os seus últimos suspiros, um dos seus filhos tenta roubar o trono para si de novo. A família de Davi tinha problemas. A família de Davi tinha graves problemas. Davi foi um grande líder, mas não foi um bom pai. Davi foi um grande conquistador, mas não foi um bom pai. Davi foi um homem aplaudido fora de casa, mas não foi admirado dentro do seu lar. E a história nos mostra que existem vários exemplos assim. Talvez você seja filho de alguém assim. Talvez você que está aqui sentado hoje seja alguém assim. Talvez as pessoas fora da sua casa batem palma para você, mas dentro do seu lar você não faz tanto sucesso. Quem sabe, talvez alguns que estão aqui estejam trilhando o caminho que Davi trilhou. Irmãos, deixa eu dizer um negócio para você que é homem. O nosso sucesso fora de casa não adianta para nada. Não adianta de nada nós sermos bem vistos, ganharmos tapinha nas costas e aplausos dos de fora, quando os de dentro não nos olham, não nos veem com os mesmos olhos. O grande sucesso de um homem se mede pela sua família. Eu lembro que eu li um livro uma vez, no seminário, de um jovem pastor, que ele estava com muitos problemas, e ele escreveu algumas cartas aos seus professores de seminário, pedindo conselhos. E um dos problemas que ele estava tendo é com a família. A família não estava bem, o casamento não estava bom. E ele escreve para um dos seus pastores dizendo assim: olha, eu não sei o que fazer, tudo que eu tento não dá certo, as coisas não vão. E esse pastor escreveu uma carta extensa, dando vários conselhos, mas eu gravei um desses conselhos que esse homem deu. Esse homem escreveu assim, ele disse assim: o grande sucesso de um homem
se mede pela sua família, não pelo que ele constrói fora de casa. Ele dizia assim: o pastor bem-sucedido não é aquele que pastoreia uma mega igreja, mas é aquele cuja sua família serve ao Deus da sua vida. Ele dizia: um pastor bem-sucedido não é aquele de milhões de pessoas, mas é aquele que pastoreia os seus filhos, a sua esposa, e esses o reconhecem como sacerdote na sua casa. O grande sucesso de um homem não é medido pelo externo, mas é medido pelo lar. Quer conhecer um homem? Olha para a sua família, olha para a sua casa, e você vai saber se é um bom homem ou não. Davi tinha falhas, Davi teve problemas, e os problemas de Davi foram muito doloridos, porque foram diretamente ligados aos seus próprios filhos, ao sangue do seu sangue. E nessa noite eu queria olhar para a vida de Davi como nós temos olhado, e tentar entender aonde foi que Davi errou, para que nós não venhamos a errar. Tentar tirar algumas lições da vida de Davi, para que nós possamos fazer diferente. O que fez com que Davi falhou, ou viesse a falhar como pai? Duas coisas eu entendo. A primeira delas é que Davi não soube construir um ambiente familiar saudável. Davi teve aproximadamente 19 filhos. O problema não era a quantidade de filhos, o problema era a quantidade de esposas. Diz o texto sagrado que Davi teve mais ou menos 8 esposas, e não nos revela o número de concubinas. Concubinas eram as mulheres que serviam sexualmente ao rei, e também tinham filhos. Por isso que nós vamos encontrar na história de Davi muitos meio-irmãos uns dos outros, todos filhos de Davi. Davi não soube construir um ambiente familiar saudável. Como é que se constrói um ambiente de paz, esperança, amor, fé, segurança, com 8 mulheres e mais as concubinas? É impossível. É impossível construir um ambiente familiar saudável com essa situação. Não tem como, homem nenhum consegue fazer isso, por mais extraordinário que seja, pois é um erro grave. Davi errou, Davi falhou, Davi pecou. Davi não devia ter feito isso. Davi não devia ter sujeitado a sua família a tamanho erro. Um homem com 8 mulheres, mais as concubinas, jamais conseguiria construir um ambiente para criar filhos saudáveis. Se você é pai, se você é casado, você sabe como é difícil construir um ambiente familiar saudável. Você sabe que uma família requer tempo, determinação, empenho. Você sabe que não é simples você construir solidez no seu lar. Agora imagina você fazer isso com um monte de mulheres. Não dá. Homem nenhum consegue. Davi errou, caiu na cultura do seu tempo. A cultura na época de Davi era poligâmica. Um homem podia ter várias mulheres, mas isso nunca foi correto aos olhos de Deus. Tanto é que Deus dá um alerta muito profundo aos reis de Israel. Abra sua Bíblia comigo lá em Deuteronômio capítulo 17. Deuteronômio capítulo de número 17. Veja que conselho tremendo o Senhor dá aos reis de Israel. Vejamos o versículo 14 até o verso de número 17. Deus está falando isso aqui antes de ter qualquer rei em Israel. Se quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, tiverem tomado posse dela e nela tiverem se estabelecido, vocês disserem: queremos um rei que nos governe como tem todas as nações vizinhas.
tenham um cuidado de nomear o rei que o Senhor, o seu Deus, escolher. Ele deve vir dentre os seus próprios irmãos israelitas. Não coloquem um estrangeiro como rei, alguém que não seja israelita. Esse rei, porém, não deverá adquirir muitos cavalos, nem fazer o povo voltar ao Egito para conseguir mais cavalos. Pois o Senhor lhes diz: jamais voltem por este caminho. Ele não deverá tomar para si muitas mulheres. Se o fizer, desviará o seu coração. Também não deverá acumular muita prata e muito ouro. Lembram qual foi o grande problema de Salomão? Diz o texto bíblico que Salomão casou com várias mulheres. E diz o texto bíblico que essas mulheres fizeram o coração do rei desviar-se da palavra de Deus. Qual foi a grande dificuldade de Davi? A mesma coisa. Mas Deus já tinha alertado há muito tempo atrás. O Senhor disse: não faça isso. Deus nunca aprovou a poligamia, nunca. Tanto é que se você olhar Gênesis capítulo 2, verso 24, lá está escrito claramente: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O texto não diz as suas mulheres, mas a sua mulher. Davi se esqueceu disso e pagou o preço. Porque quando eu e você que somos homens não construímos dentro do nosso lar um ambiente saudável, a nossa família corre o risco de desmoronar, e a culpa é minha, a culpa é sua. O mais triste, irmãos, é que está cheio de homem colocando a culpa na mulher, quando na verdade é só olhar para o espelho para achar o verdadeiro culpado. Família é responsabilidade minha e sua. Nós somos os sacerdotes da nossa casa. Nós somos os líderes do nosso lar. Era da responsabilidade de Davi construir na sua casa um ambiente de segurança, onde os filhos fossem criados debaixo da vontade e do exemplo de servos do Senhor. Era de responsabilidade de Davi construir um ambiente onde os irmãos se amassem e não se tratassem com indiferença. E aqui eu tenho que concordar com o pastor Hernandes Dias Lopes, quando ele diz que é muito difícil e é trabalhoso para um pai e para uma mãe construir amor entre irmãos. Se você tem irmão, você sabe, naturalmente existe rixa, existe desavença, existe probleminhas. Quando você vê uma família onde os irmãos se amam profundamente, pode ter certeza que atrás deles existe um pai e uma mãe que trabalharam muito para que essa união acontecesse. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Família demanda trabalho. Construir um ambiente saudável para que os filhos cresçam e sejam melhores do que nós é a maior tarefa na vida de um homem. Só que hoje nós vivemos momentos em que parece que nós estamos focando fora de casa e não dentro. Nós estamos construindo impérios fora, estamos ruindo a nossa casa. Estamos construindo centenas de milhares de reais em patrimônio fora, e estamos falindo o banco do amor dentro do nosso lar. Davi falhou como pai, porque ele não conseguiu construir um ambiente saudável para a sua família. Não conseguiu construir para a sua família um ambiente onde todos crescessem debaixo da graça do Senhor, com a presença de um homem que fosse um grande exemplo, que fosse a autoridade de pai dentro do seu lar. E isso custou um alto preço para o rei. E irmãos, nós temos visto essa história se repetir por tantas vezes. E como pastor, às vezes a gente tem o triste privilégio de ver essa história se repetir muito mais do que a gente gostaria. Quantas e quantas pessoas temos visto andar pelo mesmo caminho de Davi? Pessoas que não estão construindo os seus lares, que não estão se esforçando para que as suas famílias sejam o seu grande legado. E quando o tempo vai passando, o preço vai sendo cobrado.
as lágrimas vão sendo derramadas e os problemas vão aparecendo. O maior trabalho de um homem é a sua casa. A maior tarefa de um pai é os seus filhos e a sua esposa. É responsabilidade sua que veio aqui à frente, construir na sua casa um lar, um ambiente saudável. É sua responsabilidade, pois você é o sacerdote da sua casa. É você que tem que pastorear a sua família. É você que tem que dar exemplos de fé dentro da sua casa. É você que tem que dar exemplos de honestidade, de trabalho, de amor dentro da sua casa. É você. Nós estamos vivendo uma geração de jovens que não tem limites, porque os pais não souberam ser pais. Nós estamos vendo jovens e adolescentes se destruindo na vida, porque os pais não conseguem ser pais. Porque o ambiente familiar é tão tóxico, tão ruim, quanto aquele que está lá fora. E as crianças crescem sem nenhum princípio, sem nada. E elas vão tomando para si as lições erradas. E elas vão entendendo uma coisa apenas: esse negócio de família não vale a pena, a minha nunca foi boa. Esse negócio de família é complicado. Pai e mãe sempre brigando. Esse negócio de comunhão, união com a família, cuidar do pai na velhice, isso é bobagem. Nunca tive relação com meu pai, com a minha mãe. Nunca deram conta de mim. Isso aí, deixa quieto. Isso é resultado de um ambiente familiar destruído. O preço é alto demais. Davi, eu tenho certeza que se arrependeu profundamente dos erros que cometeu. Só que chegou uma altura da vida de Davi que não tinha mais tempo para corrigir certas coisas. E o preço foi pago. A morte chegou, o sofrimento, a dor chegou. Você que é homem precisa entender, e desesperadamente você precisa entender que a responsabilidade do seu lar é sua, e você precisa tomar as rédeas da sua casa, você precisa tomar as rédeas da sua família, e ser o grande motivador do ambiente de paz que existe na sua casa, ou que deve existir dentro do seu lar. Você precisa tomar as rédeas da sua casa e construir um ambiente onde os seus filhos possam crescer e olharem para você e dizerem assim: eu quero ser igual ao meu pai. Quando eu casar, quero tratar a minha esposa igual meu pai trata a minha mãe. Quando eu tiver meus negócios, quero ser igual ao meu pai. Mas infelizmente está cheio de filho por aí que diz assim: de jeito nenhum quero ser igual ao papai. Construa um ambiente saudável na sua casa. Lute por isso. A casa é sua. Deus pedirá contas a você. E isso é muito sério, muito sério. Deus pedirá contas do seu lar a você. Porque nós temos todos os mecanismos que nós precisamos, irmãos, para construir um lar saudável. Nós temos esposas que o Senhor nos deu, que são nossas ajudadoras, companheiras. Nós temos a palavra da verdade, nós temos o Espírito Santo de Deus que nos auxilia nas nossas fraquezas. Nós temos tudo, basta olharmos com atenção para isso. Davi construiu um império fora de casa, e dentro do seu lar viu as coisas ruírem. E aí eu pergunto para você que é homem, e você não precisa me responder, é uma pergunta retórica: de que adianta você construir mundos e fundos, se quando você entra dentro da sua casa não tem paz? Se quando você entra dentro da sua casa, os teus filhos não te olham com os mesmos olhos que as pessoas de fora te olham? Se a tua esposa não te olha com os mesmos olhos que os outros te olham, não adianta nada. Perdoe-me o que eu vou falar para você, mas se esse é o caso, você está fracassando na sua vida. Você está trilhando um caminho de fracasso, e o preço é alto. Lembre-se de Davi. Cuide da sua casa, construa dentro do seu lar um ambiente saudável, construa dentro do seu lar um lugar
aonde a sua família possa se refugiar e crescer em segurança. Deus te dá todas as ferramentas para que isso aconteça. Segunda falha de Davi é a seguinte: Davi falhou no exercício das atribuições de pai. Talvez essa seja a pior das falhas de Davi. Quando ele precisou ser pai, quando ele precisou exercer o seu papel de pai, quando ele precisou cumprir a sua obrigação como pai, ele não o fez. Ele se omitiu. E com isso, ele deixou brechas para que todo tipo de sentimentos e desgraças acontecessem dentro da sua casa. Quando você que é homem recusa o seu papel, saiba que outros tomarão o lugar. E aí você vai ter problema. Davi fracassou em exercer o seu papel de pai, em pelo menos 3 coisas. A primeira delas foi na disciplina com os filhos. 2 Samuel capítulo 13, verso 21. Vamos ler esse texto, porque ele é bem importante. 2 Samuel capítulo 13, verso 21. Ao saber de tudo isso, o rei Davi ficou indignado. E só isso. O que Davi sabia? Quando Davi soube que seu filho violentou sexualmente a sua filha, o que Davi fez? Ficou indignado. E mais o que? Nada. Mais nada. Ele simplesmente ficou indignado. E mais nada. Ele não tomou atitudes. Davi se absteve, se calou, ele não exerceu o seu papel de pai, ele não exerceu a disciplina que era necessária. Davi sempre foi um homem justo, mas parece que dentro de casa a justiça ficou pelo lado de fora da porta. Parece que dentro do lar de Davi a justiça tinha ficado de lado de fora da porta. Davi era pai e era rei. Ele devia ter tomado uma providência de disciplina contra o seu filho. Por mais terrível que possa parecer para um pai disciplinar o seu filho, é necessário. O homem que se nega a disciplinar os seus filhos, está permitindo que essas crianças construam um futuro de dor para elas. Porque as crianças que viram adultas, sem entenderem a responsabilidade e os limites da vida, fracassam, pois não têm determinação nem limites, nunca foram podadas, e nós precisamos entender que se você não disciplinar, a vida fará, mas a vida não tem tanta paciência, a vida não disciplina com amor, e a disciplina da vida é dura, e muitas vezes irreversível. O texto de Provérbios, capítulo 13, 24, é um alerta a todo pai. Quem se nega a castigar seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. Disciplina não é um ato de maldade, mas é uma demonstração de amor. Porque disciplinar nada mais é do que ensinar o que foi feito de errado e mostrar que algo de melhor precisa ser feito. Davi se calou, e se você ler o versículo 22, você vai perceber o que aconteceu quando Davi se calou e não disciplinou Amnon. Diz o texto: e Absalão não falou nada contra Amnon, nem bem nem mal, embora o odiasse por ter violentado sua irmã. Quando o pai Davi se negou a disciplinar o seu filho, ele abriu portas para que o ódio entrasse no coração de seu outro filho, que algum tempo depois mataria esse rapaz. A falta de disciplina tem destruído famílias inteiras. Muitos pais se negam a exercer esse papel. Não é bom, irmãos, ninguém gosta. E se você é pai, você sabe o que eu estou falando. É terrível você ter que disciplinar um filho, mas é preciso.
É preciso para que ele venha a ser uma pessoa de bem, correta, e que tenha uma vida melhor do que a nossa. O homem que permite que os filhos façam o que querem, é um homem que está construindo um futuro de dor para esses filhos. Porque na vida a gente não pode fazer o que a gente quer. No mundo a gente não pode fazer o que a gente quer. Existem limites. E esses limites, eles não são ensinados quando o marmanjo tem 20 anos. Eles são ensinados quando são bebês, crianças. Esse é o tempo dos princípios. É ali que Davi errou. No momento de ser pai, ele não quis. No momento de exercer a justiça, ele não quis. Ele não quis. Eu achei muito interessante esses dias, vendo um desses programas policiais. A polícia prendeu alguns menores, e alguns desses menores estavam no camburão, e o pai de um desses menores chegou, e estava tudo sendo filmado, e o pai desse menor falou com o policial, e o policial permitiu que ele fosse lá falar com essa criança. E aquele pai disse assim: eu não criei você para isso, eu não te ensinei para você fazer isso, mas agora você vai precisar aprender. Agora você vai precisar aprender para você ver que a vida não é do jeito que você pensa que é. Disciplina. O que eu achei fantástico é que aquele pai não estava brigando com os policiais. Aquele pai não estava pedindo para os policiais liberarem o seu filho, não. Aquele pai estava sendo justo. O menino havia aprontado e agora precisava pagar. Precisava pagar. Um pai precisa ser pai. E ser pai é impor limites. Ser pai é exercer disciplina quando ela é necessária. Deus faz isso comigo e com você. Quando é necessário, Deus nos disciplina, sim. Não para que a gente piore de vida, mas para que a gente reconheça o erro e conserte a nossa história e melhore a nossa trajetória. Davi se negou a disciplinar, e isso teve um alto custo, porque um erro gerou outro. Mas Davi também falhou em outro papel de pai. 2 Samuel capítulo 14, verso 24. Verso 23 e 24. Então Joabe foi a Gessur e trouxe Absalão de volta para Jerusalém. Mas o rei disse: ele irá para a casa dele, não virá à minha presença. Assim Absalão foi para a sua casa e não compareceu mais à presença do rei. Davi se negou em exercitar algo que todo pai precisa fazer: perdão. Perdão. É óbvio que o ato que Absalão cometeu em assassinar o seu meio-irmão foi terrível. É óbvio, ninguém esconde isso. Talvez foi o ato mais terrível que um filho possa ter feito contra um pai. Mas continuava sendo filho. Continuava sendo filho. E numa certa altura do campeonato, Davi precisava agir como pai e exercer o perdão, para restaurar o coração daquele jovem, para restaurar a unidade familiar, para restaurar a sua casa. Mas Davi não o fez. O texto bíblico continua e diz que passaram-se muito tempo e Davi não olhou para a cara de Absalão. E sabe o que isso provocou no coração de Absalão? Revolta. E sabe o que Absalão revoltado fez? Arrumou um exército para tirar o seu pai do trono. E sabe o resultado dessa história toda? Absalão morreu. E aí nós lemos o texto que lemos no começo, Davi chorando: ah, meu filho, meu filho, meu filho. Era tarde, o tempo já havia passado. A falta de perdão provocou no coração de Absalão a revolta e o ódio contra o seu próprio pai. Talvez você possa dizer assim: pastor, mas o sujeito matou. Eu sei, e concordo com você, é terrível, mas ele continua sendo filho.
ele continua sendo filho. Eu conversava com um homem certa vez, e ele com problemas com os filhos, e ele assim choroso me colocava na dificuldade que ele tinha de aceitar a sua filha, devido a algumas práticas e de algumas ações. E eu conversava com ele e ele dizia assim: mas não pode, pastor, não pode. Eu disse: irmão, eu concordo com você, não estou dizendo que ela está certa, ela está errada, mas eu só quero lembrar um fato para você. Ele falou: o que foi, pastor? Ela continua sendo sua filha. Ele encheu os olhos de lágrimas, porque é verdade, irmãos, é verdade. Por bem ou por mal, Absalão continuava sendo filho de Davi. E aí que entra o perdão. Por quê, pastor? Porque o perdão cura, o perdão restaura o que foi destruído, o perdão reconstrói aquilo que foi quebrado. Se Davi tivesse perdoado seu filho, depois do que ele havia feito, depois de ele ter pagado o seu erro, se Davi o tivesse perdoado, Davi tinha restaurado a sua casa, tinha restaurado a sua família, e não teria perdido o outro filho. O perdão cura, o perdão restaura. E nós que somos homens precisamos entender que necessitamos utilizar o perdão várias vezes dentro do nosso lar. Ora devemos perdoar, mas existem horas em que devemos pedir perdão. E isso é muito difícil para mim e para você que somos homens. É muito difícil para mim e para você reconhecermos que estamos errados. Primeiro, que nós nunca imaginamos que estamos errados, porque nós nos achamos infalíveis, mas não somos. Não somos. Nós precisamos entender que muitas vezes erramos, e quando erramos, precisamos pedir perdão, porque o nosso intuito é construir um ambiente familiar saudável. Mas quando as pessoas erram, quando os filhos erram, é preciso perdoar, ainda que isso seja difícil de engolir. É preciso perdoar, para que a família seja reconstruída, para que aquele problema seja resolvido. Porque quando há um problema e não há perdão, aquilo não se resolve, vai se estendendo, se estendendo, se estendendo, se estendendo, e nós caímos na falácia de imaginar de que o tempo vai curar. Você já ouviu alguém dizer assim: não, o tempo vai restaurar? O tempo não cura nada. O tempo é o maior mentiroso que existe na face da terra. Ele mente para o seu coração dizendo que está tudo bem, mas lá no fundo do seu coração você ainda sente a dor que o problema gerou, porque você não perdoou. Agora, quando nós perdoamos, aquela dor é apagada, e nós abrimos portas para restaurar a nossa história, para restaurar a nossa família. Tem muitos pais que insistem na teimosia do homem de não dar o braço a torcer e não perdoar os erros dos seus filhos. Cuidado, 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 porque você pode estar semeando no coração do seu filho sentimentos destrutivos que vão marcar a história dele. Perdoe, peça perdão. Não seja durão, não seja teimoso. Seu objetivo é construir um ambiente familiar saudável. Para isso é necessário perdão. E por último, Davi errou num problema que eu penso que, ou numa atribuição que eu penso que todos nós, que somos homens, vacilamos. Davi falhou em estar presente na sua casa com os seus. Se você ler o contexto de todas essas histórias que nós pincelamos alguns versículos hoje, você vai perceber que Davi foi um homem ausente do seu lar. Davi foi um homem que não teve uma presença muito profunda com os seus filhos. Talvez alguém possa argumentar: pastor, o homem era rei. Pensa num sujeito ocupado, tinha um trabalho muito importante, ele estava construindo uma nação, pastor. Concordo com você, mas o principal trabalho de Davi não era construir uma nação.
era construir um lar. E para construir um lar é preciso tempo. Tempo que eu e você, que somos homens, muitas vezes não queremos dar. Não queremos. E por sermos teimosos nesse requisito, em muitos momentos pagamos um alto preço. Eu estava ouvindo um pastor há umas 2 semanas atrás, e ele estava ministrando para nós sobre família. E ele começou a ministração dele contando um fato que aconteceu com ele, que mexeu muito com o coração dele. Ele dizia assim: nessa segunda, meu filho de 28 anos de idade me chamou para conversar. E nós sentamos para conversar, e ele dizia assim: meu filho não é casado, ainda mora comigo. E eu sentei com meu filho para conversar, e ele dizia assim: pai, eu quero mais tempo do Senhor. E esse pastor que aconteceu com ele o fato, contando testemunho, começou a pensar na sua mente assim: como assim? 28 anos? Ué, mas eu estou em casa, eu volto e meia estou aqui, E aquele menino colocou o seu coração diante do pai e disse assim: pai, eu quero mais o Senhor. Eu quero mais a sua atenção. Eu quero passar mais tempo com o Senhor. E aí o pastor foi argumentar, ele disse assim: mas meu filho, como desse jeito? E aí disse que o rapaz colocou um exemplo, ele disse assim: pai, se agora tocar o telefone e for alguém da igreja, o senhor se troca e vai. Mas quantas vezes eu liguei para o senhor, pedindo alguma coisa, o senhor disse: mas depois a gente faz. E aí aquele pastor disse assim: eu fiquei bem quietinho, porque ali eu entendi que eu estava errado. E ele disse: eu passei a semana inteira e vou passar ainda o mês inteiro e muito tempo remoendo o que eu preciso fazer para mudar, porque não pode. Eu amo meu filho, não quero que ele tenha esse sentimento. Nós precisamos dar tempo às nossas esposas e aos nossos filhos. E irmãos, isso é muito difícil. Eu não sei para você, mas para mim é. Eu já tive esse tipo de conversa com a Bruna várias vezes, em que ela fala a mesma coisa assim: amor, precisamos passar mais tempo juntos. Eu disse: mas ela tem razão. Quando eu paro para pensar, ela tem razão. Ela tem razão. Nós achamos que se nós homens estamos em casa, nós estamos passando tempo. Não, nós só estamos presentes. Porque se você é homem, você vai concordar comigo. Tem muitas vezes que você está na sua casa de corpo, mas a sua cabeça está em qualquer outro lugar que não seja dentro do seu lar. E as mulheres percebem isso, mas os filhos percebem isso. E aí sabe o que gera no coração de uma criança isso? Um sentimento só: não sou importante. Meu pai tem muita coisa, mas eu não sou uma delas que ocupa a cabeça do meu pai. E isso é terrível quando uma criança cresce nesse sistema. E não é porque nós somos ruins, irmãos. Não é porque nós somos homens maus, não. É porque nós temos dificuldades nesse sentido. Nós precisamos entender que o que a nossa família mais precisa é de nós. E às vezes nós entendemos que o que a nossa família mais precisa é de um dinheiro a mais. Não é de dinheiro a mais. A nossa família não precisa de um bem a mais. A nossa família não precisa de uma conta bancária a mais. A nossa família precisa de nós. De nós. Os nossos filhos precisam de nós. Os nossos filhos não precisam que a gente pague alguém para brincar com eles. Precisam que nós brinquemos com eles. O tempo é um dos grandes segredos que constroem um lar saudável. Quanto tempo você passa com a sua família? Quanto tempo você passa com os seus filhos? Pastor, eles já são grandes. Melhor ainda. Tempo de qualidade. Irmãos, eu tenho muito problema com televisão. Eu sou apaixonado por televisão. Meu Deus, eu amo televisão. Porque eu sento lá na frente, eu fico olhando aquele negócio, eu descanso a cabeça. Então, se eu não me cuidar, eu estou em casa, eu estou na televisão. E daí? Aí eu tenho problemas.
Nós precisamos abrir os olhos para isso. Talvez o seu problema seja computador, trabalho, celular, não sei, mas tem alguma coisa certamente que compete o tempo dos seus filhos e da sua família. Tem, certamente tem. Talvez o que roube o seu tempo da sua família seja você mesmo. Não, mas eu preciso para mim, as minhas coisas, os meus negócios, os meus... Cuidado, cuidado. Você precisa de tempo com a sua casa, tempo no seu lar, tempo. Você precisa estar na sua casa, estar com os seus filhos, estar com a sua esposa, completo, não só de corpo, mas completo. E todos nós que somos homens temos dificuldade nisso, todos nós. E se nós não cuidarmos, nós damos o resto do que temos de tempo para os nossos. E para todas as outras coisas nós damos tudo. Cuidado. Quais são os ladrões de tempo que tiram o espaço da sua família, da sua vida? Trabalho. Tem muitos homens que são viciados em trabalho. Trabalhar não é ruim, mas ser viciado em trabalho é um problema. É o computador, o celular, essas coisas não são ruins, mas ser viciado nessas coisas é ruim. A televisão, são os seus desejos pessoais, o que tem roubado o tempo da sua casa. Davi não investiu tempo com a sua família, e isso cobrou um preço. Sabe, irmãos, nós deveríamos passar mais tempo com os nossos, nós deveríamos brincar mais com os nossos filhos, nós deveríamos conversar mais com as nossas esposas, nós deveríamos passear mais, ou simplesmente ficar sem fazer nada juntos mais tempo, porque essas coisas constroem solidez dentro do coração daqueles que são a nossa família. Mas quando eles veem a gente correndo para todos os lados, o tempo todo, sem parar, o que nós estamos mostrando para eles é que eles não são importantes. Porque se eu não tenho tempo para eles, significa que eles não são importantes. O que tem roubado o tempo da sua família dentro do seu coração? Irmãos, eu sou um admirador da história de Davi. Eu acho Davi um desses homens assim, que não nasce em todas as gerações. Mas ele tinha suas dificuldades. E eu confesso para você que a falha de Davi dentro do seu lar é algo que me assusta muito. Porque eu fico imaginando Davi, toda vez que ele fosse deitar a sua cabeça no travesseiro, e ele pensasse nos seus grandes feitos, e ele pensasse naquilo que ele construiu muito habilmente com as suas mãos, mas ao mesmo tempo ele olhasse para os seus filhos, ele olhasse para a sua família e não visse o mesmo sucesso. Eu fico imaginando, e aqui penso eu, a Bíblia não diz nada, mas eu fico imaginando que Davi tinha um pontinho de fracasso no seu coração, algo que dizia para ele assim: está faltando alguma coisa, Davi, não está legal. Sabe por quê? Porque quando as coisas não estão boas dentro da nossa casa, não importa o quão ótimas elas estejam fora, o que traz paz ao nosso coração não é as coisas fora do lar estarem maravilhosamente bem, mas é o nosso lar ser um pedacinho do céu. E isso passa pela sua mão, homem, porque você é o responsável pelo seu lar, você é o sacerdote da sua casa, você é o líder da sua família, você é o cabeça
do seu lar. Queria que você fechasse os olhos e baixasse a sua fronte. Talvez você esteja aqui nessa noite e a sua família seja uma bênção. E você diz assim: pastor, eu sou um cara que eu sempre me esforcei, pastor. Eu procurei não negligenciar o meu papel de pai, pastor. E eu procuro fazer o máximo. Eu me esforço, pastor. Pastor, eu sou um homem dedicado na minha casa. Eu luto para que a minha casa seja um ambiente de paz, pastor, de alegria. Eu não deixo a minha família andando sem rumo. Parabéns se você é assim. Continue dessa forma e se esforce ainda mais. Mas talvez também tenham pessoas aqui nessa noite que possam se identificar com a história de Davi, que possam dizer assim: pastor, eu sou um cara muito bem sucedido fora, mas eu também tenho meus problemas dentro de casa. Eu também tenho dificuldades com a minha família. Ainda há tempo de mudar. Ainda há tempo de aprender com o erro dos outros, para que não seja necessário que aconteça erros dentro dos nossos lares. E por isso eu quero que você coloque a sua vida diante de Deus nessa noite, pedindo para que o Senhor te dê sabedoria para desempenhar o seu papel de pai, para desempenhar o seu papel de homem, para desempenhar o seu papel de líder, pedindo para que o Senhor te capacite mais do que Ele tem feito, para que você possa construir um ambiente saudável no seu lar, pedindo para que o Senhor te fortaleça a exercer o seu papel de pai em todos os momentos, sem te distrair nem de um lado nem de outro. Se você está aqui nessa noite e diz assim: pastor, eu não sou pai nem marido, sou esposa, sou filha, então você ore pelo seu pai, pelo seu marido. Ore por ele. E eu quero orar pela sua vida. Senhor nosso Deus, na tua presença nos colocamos nesse momento, Pai, porque somente o Senhor é aquele que pode nos socorrer no meio das mais dolorosas tribulações. Somente o Senhor é aquele a quem conseguimos recorrer para melhorar, para transformar a nossa vida, a nossa jornada. Senhor, estamos aqui hoje, Pai, como homens, como pais, clamando: ajuda-nos, Senhor, para que a nossa história não seja como a de Davi. Ajuda-nos, Senhor, para que o resultado da história dos nossos filhos, dos nossos casamentos, não seja como o de Davi, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a construir um ambiente saudável para as nossas famílias. Ajuda-nos, Senhor, a exercermos o nosso papel de pai, verdadeiramente, Senhor. Não permita que venhamos a negligenciar, Senhor, essa atitude. Dá-nos da Tua graça, Senhor Jesus. Estende a Sua mão sobre nós. O Senhor é aquele que nos socorre. O Senhor é aquele que nos auxilia. E eu peço que o Senhor ajude, Deus, aqueles que estão passando por dificuldades. Aqueles pais, ó Deus, que têm visto, Senhor, o seu ambiente familiar tumultuado, bagunçado, Senhor, que têm visto infelicidade, Senhor, que têm visto problemas, que talvez tenham problemas com os seus filhos, com as suas esposas, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor ajude, que o Senhor ponha a Tua mão, ó Pai, que o Senhor derrame da Tua graça, Senhor Jesus, que o Senhor fortaleça, que o Senhor restaure, Senhor, famílias com problemas, ó Deus, que o Senhor restaure, Senhor, casamentos com problemas, que o Senhor restaure relacionamentos de filhos e pais com problemas, em nome de Jesus, Senhor. Quando chegarmos diante do Senhor, ó Pai, queremos apresentar a nossa família ao Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a sermos pais melhores, a sermos homens melhores, a sermos maridos melhores. Nós precisamos do Senhor, ó Pai. Nós pedimos e clamamos ao Senhor, pois somente o Senhor é digno, somente o Senhor pode agir em nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus.
Amém e amém. Glória a Deus.